Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Bruno Dias e hoje nós vamos falar um pouco de uma produção escrita e produção oral para vocês fazerem, tudo bem? Vamos lá então? Primeiro, pessoal, a gente vai fazer a produção escrita, que vai ser uma biografia. No livro didático de vocês, vocês têm a biografia da Princesa Isabel, leiam ela, e daí a gente vai começar essa produção escrita. Por que ler primeiro uma biografia? Para vocês saberem do que se trata. A gente já leu do Lázaro Ramos, a gente já leu da Carolina Maria de Jesus, então a gente sabe de vários pontos que precisam para uma biografia, certo? Mas vamos à tarefa? Leiam comigo aqui. Então, a tarefa nesse momento é compor um livro sobre 20 pessoas extraordinárias da comunidade escolar. Para tanto, em dupla, vocês deverão escrever a biografia de alguém que admirem ou cuja história mereça visibilidade. Os biografados poderão ser pais, professores, funcionários e alunos da escola. É possível realizar pesquisas sobre pessoas vivas, entrevistando-as, ou sobre personalidades que já morreram, buscando informações em arquivos e documentos escolares. Como que a gente vai preparar isso, pessoal? Então, você já sabe que para escrever uma biografia, a pesquisa jornalística e histórica é muito importante. Para descobrir os principais fatos da vida de uma pessoa e o contexto histórico que ela está inserida, também é essencial planejar a entrevista. Mas o que deve ser perguntado é um biografado? Então vamos pensar assim, pessoal. Para a gente fazer uma biografia de uma pessoa, o que a gente precisa saber dela? Primeiro, os dados pessoais dela, né? Nome completo, de onde ela nasceu, quando ela nasceu, né? Por que é importante eu saber quando ela nasceu? Para eu poder começar a minha linha do tempo, né? Quais foram, na opinião dela, se a gente estiver entrevistando uma pessoa viva, na opinião dela, quais foram os principais fatos que influenciaram a vida dela? Ou então, quais foram as principais, como eu posso dizer, as principais conquistas da vida dela, né? Todos esses detalhes são muito importantes e a gente tem que colocar isso numa linha do tempo. Então, vamos pesquisar, procurem, se já foi uma pessoa que já morreu, procurem em livros, ou no site da escola, ou no site da cidade, se for uma pessoa famosa na cidade de vocês. Mas procurem informações sobre essa pessoa, né? Se é uma pessoa ainda viva, vocês podem entrevistá-la, né? Podem mandar as perguntas por e-mail, podem fazer as entrevistas por telefone. Isso vai ser muito legal, principalmente se forem até os próprios pais de vocês, que são importantes na escola. Né? Todos esses detalhes vai ser muito legal para a gente conhecer mais essas pessoas e descobrir coisas que a gente pode nem saber. Vamos ver a continuação, pessoal. A produção. Então, o que vocês vão ter que fazer? Selecionar todas as informações da pessoa biografada, né? Elaborar um rascunho do texto, mas antes dele eu tenho que contar com a linha do tempo. Né? Então, em ordem cronológica, ou seja, né, do que aconteceu antes para o mais recente, as principais datas referentes à vida do biografado, com os principais fatos que estão relacionados a essas datas. Né? Eu tenho que desenvolver um relato a partir do nascimento dessa pessoa, finalizando no momento atual ou então quando essa pessoa morreu. Né? Às vezes, pessoal, até depois que a pessoa morreu, aconteceu alguma coisa muito importante que foi fruto do trabalho daquela pessoa. E também pode ser mencionado. Né? Encontrem marcadores temporais diversos, pessoal, para que o texto não fique repetitivo. Vamos lembrar, não repitam sempre as mesmas palavras. Né? Isso deixa o texto cansativo e muito repetitivo. Substituam as palavras. Né? A gente vai falar de uma coisa, eu posso falar de 2, 3 formas diferentes dessa mesma coisa. Posso usar um marcador, eu posso usar outros marcadores diferentes para a mesma função. E também evitem marcas coloquiais. Né? Uma biografia é um texto na norma padrão da língua portuguesa. Então, não faça um texto informal. Tem que ser um texto na norma padrão, linguagem formal. Certo? Depois que a gente escrever, pessoal, claro, antes da gente entregar o texto, o que a gente tem que prestar atenção? Escrevi o texto em terceira pessoa, porque lembre que a biografia eu falo de outra pessoa, não estou falando de mim mesmo. Os fatos essenciais foram narrados em ordem cronológica para não ficar bagunçado?
Por meio do relato, é possível perceber as realizações mais importantes do biografado? É mencionada alguma curiosidade sobre o biografado, né? É importante essa questão da curiosidade, não só fatos normais da vida, mas algo que chame a atenção das pessoas para lerem. Foram utilizados diferentes marcadores temporais? As informações circunstanciais sobre lugar e tempo estão bem pontuadas? Evitou-se o uso excessivo da palavra que, lembre-se, não só do que, mas de todas as palavras que podem ficar repetitivas, né? A norma padrão da língua portuguesa foi seguida? Se tudo tiver como sim, ótimo, vocês podem entregar o texto de vocês e montar esse livro de biografias. Se for em parte ou não, vamos rever o texto para corrigir esses problemas, certo? Pessoal, depois disso, nós temos a prática da oralidade. E qual vai ser? Um discurso de defesa ou acusação de uma personalidade histórica. A gente vai falar aqui da Princesa Isabel, né? Vocês conhecem ela, já leram os fatos históricos na aula de história e viram uma biografia dela agora, também no livro didático de vocês. Leiam comigo aqui. Foi na ausência do pai, contrariando os interesses dos fazendeiros, que a Princesa Isabel assinou a Lei do Ventre Livre e depois a Lei Áurea. Apenas 1 ano e meio após essa decisão, o império foi destituído e a família real exilada, ou seja, não podia mais ficar no país. Ao longo de sua vida, a princesa nunca mais pôde visitar seu país. Como essa mulher deve passar a história? Foi uma figura nobre e corajosa que enfrentou os ideais de sua classe para libertar os escravos, ou uma figura fraca que não resistiu às pressões externas e internas para abolir a escravidão, entregando a própria família à ruína? Após já terem passado pela experiência do debate regrado, você e seus colegas participarão de um júri simulado para julgar a Princesa Isabel. Pessoal, esse parágrafo do meio expõe duas visões sobre ela. Existe tanto a visão de que ela era uma mulher corajosa, que pelos ideais dela, ela libertou os escravos, mas também existe a versão de que ela era uma figura fraca e ela só libertou os escravos por pressões internas e externas, levando a própria família dela à ruína. O que vocês vão fazer? Vocês vão simular um júri, pessoal, né? Então vocês vão assumir uma opinião a respeito do tema proposto em primeiro lugar. Depois, nós vamos ter o juiz, que deve pesquisar e estudar a biografia da ré, a Princesa Isabel, para apresentar a questão em julgamento e as acusações impostas a ela. Um advogado de defesa, né, que deve liderar a equipe de testemunhas de defesa, pesquisar informações históricas e biográficas em favor da princesa. Um advogado de acusação, que ao invés de defender, vai acusar a Princesa Isabel com também fatos históricos e informações biográficas, não é só acusar por acusar. As testemunhas de defesa, as testemunhas de acusação e um júri que vai decidir se ela é culpada por ser fraca ou ela era muito corajosa, certo? Isso tem que ser bem planejado, pessoal, com base na biografia dela e fatos históricos. Como vai ser produzido isso? Né? Vocês vão organizar esse júri. O juiz vai fazer um discurso breve de abertura sobre a vida dela. Depois, os advogados vão fazer o discurso, né? O advogado de acusação, por exemplo, faz seu discurso esclarecendo por que a Princesa Isabel não deve ser considerada uma figura histórica e por que o dia 13 de maio não merece ser celebrado. Em seguida, a acusação chama as testemunhas e lhe faz perguntas combinadas durante a preparação. É o pretexto para que exponham o que descobriram sobre a princesa. Deve haver coerência entre o discurso dos advogados e dos testemunhos apresentados. Os mesmos passos se repetem com o advogado de defesa, né? O juiz pede aos advogados de acusação e de defesa que façam suas considerações finais, o júri se reúne e depois é dada a sentença, certo? Lembre-se, pessoal, que todas essas etapas, mesmo que sejam na oralidade, têm que ser feitas na língua formal, na norma padrão. Por quê? Porque é um júri, é uma situação formal. Como que a gente vai avaliar isso, né? Se o juiz apresentou o caso claramente,
Os argumentos de acusação foram bem fundamentados, os argumentos da defesa foram bem fundamentados também. Houve coerência entre o discurso das testemunhas e dos advogados, e os jurados tomaram a melhor decisão. Nesse caso, fica por vocês a avaliação. Pessoal, até a próxima. A gente vai corrigir algumas atividades que estão no livro e eu vejo vocês depois. Tchau, tchau.